colega. É realmente assustador, né? Hoje o Quioro fez uma apresentação que é de um grupo nosso da saúde, que junta deputados, senadores, pessoal que trabalhou conosco no Ministério, né? O Quioro foi meu sucessor no Ministério da Saúde. A gente, desde o começo, em janeiro e fevereiro, temos feito uma avaliação, análise, e de vez em quando, né, o diretor nacional do PT convida para fazer essa apresentação. E eu tinha até dado um toque para o Quioro, viu, Margarida? Eu falei assim, ô, Arthur, você precisava aproveitar, fazer o balanço, assim, porque há mais ou menos um mês atrás, em abril, final de abril, ele tinha feito aquela apresentação, né? Começar mostrando qual que era o quadro em abril, qual que é hoje, porque essa coisa de ter tanta morte todo dia, às vezes as pessoas até esquecem, né? Ou vai virando paisagem, vai normalizando, né? Para a gente ter noção da situação do Brasil. O Brasil hoje é o segundo país em número de casos do mundo. As duas vergonhas mundiais são os Estados Unidos do Trump e o Brasil de Bolsonaro. Nós já estamos aí em quarto em número de mortes, mas quando a gente pega os últimos dias, o Brasil, alguns dias, quarta para quinta-feira passada, quinta para sexta, chegou a ser o país com o maior número de mortes num dia, né, no mundo inteiro. Na quarta-feira passada, a gente chegou a ser 25% das mortes no dia, ou seja, de cada 4 pessoas que morreram por Covid no mundo, uma morreu no Brasil, de quarta para quinta passada, do registro que é feito, né? Uhum. E diferente dos outros países, até por conta de que a gente nem começou o nosso inverno ainda, nós estamos numa situação de progressão, né? Crescimento, tanto de casos quanto de mortes. E o Brasil é hoje visto, viu, Margarida, a Ana tem acompanhado isso, como uma verdadeira aberração. O mundo inteiro está muito preocupado com o Brasil. Não é à toa que os Estados Unidos fechou os voos do Brasil para os Estados Unidos, o Paraguai fechou a fronteira com o Brasil, né? Outros países da América do Sul preocupados com isso. E o Bolsonaro tem recebido assim, uma sequência de editoriais, de matérias. A ONU fez um relatório sobre a Covid-19 no mundo e dedicou um capítulo à parte sobre o Brasil, classificando o Bolsonaro como um genocida, classificando o Bolsonaro como responsável pelas mortes do nosso país. Então, nós estamos muito preocupados, e a coisa mais forte que a gente tem a dizer é que muita gente está com a cabeça na Europa, no hemisfério norte, onde já está na primavera, daqui a pouco está no verão. O Brasil ainda está no outono, nós temos o inverno todo pela frente. Então, eu estou muito preocupado no risco real de progressão de casos e mortes no nosso país. Já estamos numa situação muito grave, é a maior tragédia humana. Brumadinho, né, por exemplo, né, Margarida, que chocou todo mundo. Brumadinho tiveram 250 mortes. Nós estamos falando de 30 mil mortes já no Brasil, daquelas confirmadas, sem contar a subnotificação. Então, estamos numa situação muito grave e pode piorar, infelizmente. Pois é, Padilha, a coisa mais dolorosa nisso tudo é, além do número, mas assim, muito impressionante de mortes, quantas dessas mortes talvez fossem dispensáveis. Então, quantas delas não precisariam ter ocorrido se nós tivéssemos sido mais responsáveis? Agora, nesse momento, nós estamos vivendo um pandemônio, porque, inclusive, 2 ministros da Saúde, nenhum dos quais, né, seriam, vamos dizer, nossas principais admirações, mas o fato deles terem saído como saíram é muito preocupante, porque o nosso capitão Cloroquina resolveu assumir também essa identidade de profissional de saúde e prescrever para o Brasil. Aninha, como é que você está vendo? Eu queria que você comentasse um pouco isso, que você fizesse uma pergunta ao Padilha, na sua perspectiva, como professora, como uma jovem professora na área da saúde. Então, boa noite, obrigada pela oportunidade, né, da gente ter essa conversa hoje. Eu acho que hoje a gente conseguiu reunir simbolicamente 2 figuras que são muito importantes para a nossa organização hoje, né? A gente pensando na sociedade, que a gente tem uma das nossas maiores lideranças na área de saúde pública, uma das nossas maiores lideranças na área da educação pública, né? Que, apesar do governo federal o tempo todo atacar os servidores públicos, a gente vê que as instituições públicas
da nossa educação e do SUS são aquelas que estão mostrando a maior capacidade de resiliência, né, para enfrentar todo esse desastre que a gente está vendo no país. Eu acho que uma questão fundamental que o Padilha colocou e que eu gostaria de ressaltar é que a gente não pode entender e compreender essas mortes como naturais, né, porque como o crescente de mortalidade ele vai acontecendo, o discurso do presidente da República todos os dias é de naturalizar as mortes, é como de tratar a epidemia como algo que não há o que ser feito, né? É notório que a gente percebe que os meios de comunicação falam sobre qualquer coisa e quase nada sobre a epidemia, porque o presidente da República não fala sobre a epidemia. Então, essa naturalização ela é muito perversa, porque ela ofusca e ela constrói uma ideia de que não há nada que poderia ser feito. Então, a todo momento, a gente afirmar que esse é um projeto político, né, que o projeto político do governo Bolsonaro passa de todas as formas de produzir uma política de morte no país, eu acho que é muito importante. Aí, nesse sentido, a pergunta que eu queria fazer para o Padilha é exatamente nesse sentido, assim, como a gente poderia pensar dentro de um projeto, que é um projeto que a gente pensa para o Brasil, do papel do Ministério da Saúde diante de uma epidemia desse tamanho, ou seja, o que a gente poderia fazer, o que seria papel do governo federal nesse momento, diante da pandemia que a gente está vivendo. Isso é assustador, né, Ana e Margarida? Assim, a gente está no meio da maior pandemia da história da humanidade. Os professores titulares da Faculdade de Medicina da USP aqui, Margarida, há umas 3 semanas atrás, fizeram uma carta dos professores titulares, inclusive algo inédito. Eu nunca tinha visto na história a instituição centenária ter feito uma carta como essa. E todos eles reconhecendo que é o maior desafio da geração de todos. Os professores titulares têm aí, quase todos eles, mais de 60 anos de idade. Então, você pega todas as gerações, reconhecendo como o maior desafio da história de cada um, né, de todas as especialidades, tudo na área da saúde. Então, a gente imaginar que no maior desafio da saúde você não ter ministro, né, ou trocar o ministro, é igual como se estivesse na Copa do Mundo, e nas quartas de final é um técnico, na semifinal é outro, na final é outro. Na final, né? Sem técnico. Chega a ser no final sem técnico, como se fosse aí na universidade, na banca ali de avaliação de professor titular, de pós-graduação, desmonta a banca, né? Põe alguém que não tem nada a ver com o tema. Agora entrou um militar, né? Que nunca tratou da área da saúde, né? Então, num momento mais grave como esse. E isso tem um impacto muito direto no que a gente pode chamar das mortes que já poderiam ter sido evitadas, né? Seja as dificuldades que o Ministério da Saúde teve no começo, porque a grande vantagem que o Brasil tinha em relação aos outros países, Margarida e Ana, vocês sabem disso, quem está nos acompanhando, que como o nosso outono e o nosso inverno começam depois, a gente tinha a grande vantagem de ter aprendido o que aconteceu nos outros países. Diferente do que foi, por exemplo, a pandemia do H1N1 em 2009, ela começou no final de abril no México, final de abril, começo de maio no México, Estados Unidos, já caiu aqui no Brasil final de maio e junho, ou seja, teve um mês de diferença, porque ela já tinha começado no final do inverno, já era o outono do hemisfério norte. Então, o Brasil, naquele momento, caiu aqui no Brasil, no hemisfério sul, a gente tendo que se virar, conhecer como que é a situação, né? Essa da Covid-19, mas tem muito mais grave, a gravidade muito maior, tanto que impactou vários países, mas a gente já sabia o que tinha acontecido nos outros países. Então, o primeiro grande erro, acho, do Ministério foi esse, assim, de não se antecipar às ações, em parte porque o Bolsonaro criava obstáculo, né? Eu fui ministro da Saúde, eu sei qual era a dificuldade de conversar com o ministro da Economia em qualquer situação. Quem fazia o desequilíbrio era o presidente Lula apresentar Dilma, falava assim, não, tem que botar dinheiro na saúde, tem que botar dinheiro na educação. Imagina o ministro da Saúde tendo ido conversar com o Guedes em janeiro, fevereiro, e o Guedes falando assim, peraí, o chefe disse que isso aí é uma gripezinha, né? Não tem perigo nenhum. Ou seja, não à toa o Ministério, desde o começo do ano, não conseguiu comprar os testes, precisar do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, junto com a Saúde, chamar todas as nossas universidades federais, todos os laboratórios potenciais que tem no país, desde janeiro,
né, uma parte que faz biologia molecular para outras coisas, poderia ter se especializado desde janeiro para ajudar na Covid-19, recebendo recurso para isso, retomar as bolsas de todos os alunos que poderiam estar relacionados. A gente poderia ter montado desde o começo uma grande rede no país de produção de testes, não à toa. É vergonhoso, viu, Margarida? O Brasil hoje está em segundo em número de casos, quarto em número de mortes, né, quando é morte acumulada. Nós estamos abaixo do 100º em número de testes pelo tamanho da população. Teste por 1 milhão de pessoas, o Brasil está abaixo do 100º, né? Então, o Ministério da Saúde não teve um papel de se antecipar essa situação logo no começo. E depois, quando o Bolsonaro começou a brigar com o Ministério da Saúde, aí perdeu um outro papel que é decisivo do Ministério da Saúde, que é de ser a voz técnica, o porta-voz técnico. Isso influencia o médico que está lá na ponta, o enfermeiro que está lá na ponta, a imprensa que está lá na ponta, o gestor municipal. O Ministério da Saúde, independente dos governos, sempre teve uma tradição de ser um pouco o porta-voz técnico. A pessoa tinha uma dúvida sobre um medicamento, ia lá na página do Ministério da Saúde para ver se é verdade ou não. O Ministério da Saúde perdeu esse papel de coordenação nesse momento. Então é muito grave. Isso que tem preocupado o mundo inteiro, né? E tem um terceiro problema grave aí, Ana, dessa ausência do Ministério da Saúde, que para além desse momento crítico da pandemia, que é o seguinte: o Ministério da Saúde do Brasil sempre foi visto como um líder global também, porque por conta dos nossos programas, né, o programa do HIV/AIDS, o nosso Programa Nacional de Imunização de Vacinas, depois a expansão do Programa de Saúde da Família, depois o Mais Médico, ou seja, o Brasil sempre foi visto como um líder importante da saúde global, era visto pelos demais países como porta-voz. Para vocês saberem, existe há 20 anos, mais ou menos, um fundo que pega recursos de vários países e recursos de uma parte das principais indústrias internacionais de medicamentos, né, as grandes indústrias farmacêuticas, e chama Fundo Gavi, para garantir acesso a vacina e medicamento num preço mais baixo para os países de baixa renda. E é comprado pela Organização Mundial de Saúde, por esse fundo, administrado pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil não era um país de baixa renda, então o Brasil era o líder dos países de renda média. E a gente entrava na negociação para garantir que a vacina, o medicamento, pudesse vir com preço acessível para os países de renda média. Isso também é grave, porque na medida que o Ministério da Saúde foi desmontado, perde esse porta-voz também na saúde global. Nós tivemos há 2 semanas atrás a Assembleia da Organização Mundial de Saúde, que todos os países mandaram seus presidentes, seus primeiros ministros, por conta da importância da pandemia. O Bolsonaro se negou aí, não foi. E quem foi um ministro interino, que nem é um ministro efetivo, e que é um militar. Ou seja, os outros países não estavam entendendo o que aconteceu com o Brasil. Né? O que aconteceu com o Brasil? Né? É aquele negócio. É como se a seleção brasileira chegasse na final da Copa do Mundo e entrasse os caras que nunca jogaram futebol. Né? Então, o Brasil foi reconhecido como um ator importante. Então, isso é muito grave, viu, Ana? Para o que a gente está chamando da 4ª fase da pandemia, que é, por exemplo, se descobrirem hoje uma vacina eficaz, dificilmente ela vai chegar para o povo brasileiro, vai demorar para chegar para o povo brasileiro, porque o Brasil está fora da negociação, das conversas, do planejamento das produções de vacina no mundo. Né? Então não tem jeito. O desmonte do Ministério da Saúde tem esse papel. Olha, quanto mais cedo, melhor. Porque, veja, até isso que você acaba de dizer, isso é extremamente preocupante. Porque, além da situação de pandemônio que nós já vivemos, com um profissional, um militar, que aparentemente é uma pessoa especialista em logística. Quer dizer, é uma coisa verdadeiramente que você falou. Chegar na seleção, no campeonato nacional, você manda um time de basquete para disputar o campeonato. Né? Pode até ser bom em basquete, sabemos. Pode ser o rei da logística, mas não é disso que se trata. Agora, mais grave é ainda esse cenário prospectivo, porque nós estamos com a expectativa de que, com um grande esforço mundial, vá se desenvolver uma vacina, vá se desenvolver medicamento. E nós não teremos oportunidade sequer de nos prevalecer desse benefício, porque queimamos todas as pontes. Ora,
Margarida, só para você ter uma noção assim, da importância disso, na pandemia de 2009, que foi a pandemia do H1N1, que ela durou 2009 e 2010, terminou a pandemia em agosto de 2010. Você já tinha uma vacina para a gripe, então o esforço tecnológico foi adaptar aquela vacina para o vírus da gripe que estava circulando, né, a cepa do H1N1. Então, no final de 2009, já tinha uma vacina produzida. A pandemia começou em 2009, no final de 2009 já tinha uma vacina ofertada. O Brasil é alguém que sentava na mesa naquele momento, né, discutia, usava o nosso poder de compra. O SUS é um grande mercado público. Claro. Então, o Brasil foi, em 2010, o país do mundo que mais vacinou no sistema público de saúde no mundo inteiro. A gente vacinou mais de 100 milhões de pessoas em 2010. E a gente só conseguiu fazer isso pela posição que a gente tinha e porque nós firmamos um acordo de transferência da tecnologia para passar a produzir aqui no Instituto Butantan, no Laboratório Público Brasileiro. Tanto que em 2011 o Brasil ampliou mais ainda a vacinação, vacinou outros públicos, porque tinha soberania na produção. O Brasil é hoje das Américas, viu, Margarida e Aninha? Assim, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o único país com capacidade de produção de vacina em larga escala. A gente, por exemplo, a vacina da febre amarela, a gente exporta. O maior fornecedor da vacina de febre amarela para a Organização Mundial de Saúde é o Brasil. Da tecnologia que desenvolveu, ampliação da Fiocruz. Então, da vacina H1N1, a gente tem soberania total. Se alguém quiser parar de produzir, a gente garante para vacinar o nosso povo. Nós estamos numa situação de ser o segundo país com o maior número de casos, deveremos ser o segundo país com o maior número de mortes e correndo o risco de não conseguir produzir a vacina aqui no Brasil. Surgindo a vacina em qualquer lugar, a gente não poder usar essa força que a gente tem para produzir essa vacina num custo acessível à nossa população. Por falta do papel do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde chamar o Ministério da Educação, a Ciência e Tecnologia. Né? Claro. Fala aí, Ana. Então, você tocou nesse ponto que eu acho que é bem fundamental, porque a posição do governo federal de não assumir uma coordenação desse processo, além de produzir mortes evitáveis, que a gente sabe, a gente tem falado sobre isso, também perde uma oportunidade do país ser um protagonista internacional, porque a gente tem inteligência técnica acumulada, a gente tem instituição pública com muito pesquisador renomado internacionalmente, nós sabemos disso, nós temos produção de ciência, de conhecimento, de tecnologia que poderia colocar o país num outro momento. Nós temos, inclusive, casos de sucesso de lidar com a epidemia, porque isso também tem a ver com a história da nossa organização do sistema público de saúde, que surge com o enfrentamento da febre amarela, né? Enfim, a gente tem uma longa história acumulada e o governo federal abre mão disso, e ao abrir mão disso, ele produz, além das mortes, esse arrastamento também da epidemia, que a gente sabe assim, que o cenário para a gente ainda é muito impreciso, né? Eu vi uma pergunta que foi colocada aqui, queria também colocar para passar para a gente debater um pouco, porque a gente vive a epidemia no momento em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Norte e Nordeste, agora ela começa a se capilarizar, ou seja, ela começa a se interiorizar. É a situação, por exemplo, né, de boa parte dos municípios médios. Então, no momento em que São Paulo começar a abrir, a gente vai ter a epidemia drenando para o interior do país. A falta de coordenação arrasta a situação epidêmica, nos coloca num atraso também para lidar com a situação econômica do país, né? Então, assim, eu acho que é um cenário completamente desastroso, é um cenário muito ruim para o país e que nos coloca numa perspectiva próxima muito difícil, né? Eu penso, assim, queria colocar esse debate para vocês, tanto de como a gente pensar sobre esse cenário agora de interiorização, capilarização da epidemia, abrindo São Paulo e Rio de Janeiro, a gente sabe que é isso que vai acontecer, né? Então, pedir para vocês comentarem um pouco sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente também pensar qual o papel nosso no nosso campo. Eu vi que a gente está acompanhando e está participando junto. Na semana que vem, a Brasco, outras entidades estão lançando a Marcha em Defesa da Vida, né? Esse BPC, enfim, também ver como vocês, como deputados, estão pensando na marcha semana que vem, o que vocês acham, acho a importância dela para a gente também pensar
na nossa atuação como campo progressista, né, no próximo período. Na política tem uma moça que fez uma pergunta sobre o Remdesivir. Render é um dos antivirais. Tem vários, assim, o esforço de tratamento, né? Tem um grande esforço, além da vacina, tem um grande esforço para a gente encontrar algum medicamento que possa reduzir mortes, né? Reduzir transmissão, se possível atacar o vírus. Então, você tem 3 grandes grupos de tratamentos. Tem alguns tratamentos que tentam atacar diretamente o vírus. Esse é um tipo de antiviral, tem outros. Hoje a Rússia registrou mais um, o Japão já tinha registrado um outro também, o Favipiravir, mais eficaz, inclusive. Esse que ela está perguntando foi utilizado, inclusive, para o ebola, né? Um antiviral que foi utilizado para o ebola. Tem alguns estudos, nós estamos caminhando nos estudos para ver qual é a real eficácia dele, não está totalmente comprovada ainda. Então, tem uma parte dos estudos que é para tentar encontrar medicamentos que são contra diretamente o vírus. Outra que são medicamentos que possam interferir em algum dos processos da entrada do vírus na célula ou da capacidade de resposta dessa célula, né? Que a gente chama dos anticorpos. Por exemplo, tem um medicamento cubano que ficou famoso aí, um dos interferons, que exatamente tentava aumentar a capacidade do corpo em enfrentar o vírus. E um terceiro grande grupo, assim, de não só medicamentos, mas terapias em geral, que tentam reduzir a agressão de alguns processos que o vírus pode causar, né? Então, da resposta inflamatória. Então, tem os anticoagulantes que está sendo testado, alguns mecanismos de ventilação, né, respiratória, antes de entubar, não invasiva, também tem diminuindo a agressão do vírus. Então, outros mecanismos que tentam mexer, tentar bloquear um pouco a agressão que o vírus pode fazer ao corpo, a reação inflamatória. Eu sou, inclusive, eu sou um eterno otimista, você sabe disso, né, Margarida? Eu acho que a gente vai descobrir uma vacina. Infelizmente, não vai ser tão rápido como a gente precisaria. Eu sou daqueles que acreditam que a gente só vai ter uma vacina real para o mundo, capaz de produção, no ano que vem. E acredito que a gente possa, até lá, descobrir alguns medicamentos que mostram maior eficácia, para pelo menos reduzir mortalidade, né, reduzir transmissão. E esse é um dos medicamentos que estão em avaliação, estão em teste. Até agora a gente não tem nenhum que é totalmente eficaz. Hoje teve a Rússia, registrou um, mas que também está em análise ainda. Eles registraram como medicamento. O Japão já tinha registrado um Favipiravir também como medicamento que eles consideram eficaz, mas ainda está em análise em outros países, mesmo no Japão, com estudos ainda para ver qual que é a real eficácia deles. Pois é. Eu vi uma outra pergunta do pessoal perguntando quais laboratórios públicos têm condições de produzir vacina aqui no Brasil. Nós temos 3 grandes laboratórios, né? Um em Minas, da FUNED, aí a Fundação Minas Gerais, tem uma capacidade enorme de produção. A Fiocruz, né, com Farmanguinhos, Biomanguinhos, que fica, boa parte da sua produção fica no Rio. A gente abriu uma planta na época do governo, a gente estava no Ministério lá no Ceará também, e o laboratório do Butantan, né, o Instituto Butantan. Então, o Brasil tem hoje, quero repetir, dos países das Américas todos, tirando os Estados Unidos e o Canadá, quem teria capacidade de produzir vacina, não só para o mercado brasileiro, mas para ajudar a Organização Mundial de Saúde para outros países em descobrir a vacina, né? A gente não tem tecnologia hoje. Sim, o pessoal do Butantan tem um ensaio no Butantan, que eles acreditam numa tecnologia possível, num projeto possível para a produção de vacina, mas não estão em ensaio ainda. Mas a gente teria condições de, em se descobrir a tecnologia em algum lugar, e aí o debate sobre essa tecnologia ser produzida, ser um bem público, é um debate global também, né? E questionamento das patentes, né? A China tem apontado isso, que se descobrir vai ser bem público. Os Estados Unidos não têm apontado isso. Eu estou com um projeto lá na Câmara dos Deputados para garantir licenciamento compulsório, quebrar essa patente. Então, esse vai ser um debate importante na nossa capacidade de produção. Ô, Padilha, tem uma questão importante, que foi um outro desserviço do presidente, que ao fazer essa politização da cloroquina, ele normatizou as nossas pesquisas científicas em torno da cloroquina. Então, o país, a pesquisa também, ficou muito concentrada nisso. A gente podia também estar com projetos de desenvolvimento de pesquisas clínicas
com outros desses antivirais, inclusive com associação entre eles, que parece que, por enquanto, poderia ser a melhor alternativa, né? Enfim, a politização da cloroquina também foi um malefício muito significativo para a gente, né? Porque isso desorganiza a nossa pesquisa nacional. E aí a não mobilização, né, Margarida, dos instrumentos que a gente tem. Era hora para o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Educação, junto com o Ministério da Saúde, desde o começo do ano, ter juntado toda a nossa rede de pesquisa, os hospitais universitários, né, os ambulatórios que a gente tem, os campos de prática na atenção primária em saúde. Desde janeiro está juntando tudo isso para avaliar as terapias, fazer estudos, né? Se tivesse governo, aí se tivesse governo, tivesse cabeça, fazendo essas coisas, elas são razoáveis. O Padilha falou, quer dizer, aqui chegou depois, não é verdade? Então, nós poderíamos ter nos preparado no campo científico, no campo da preparação de profissionais, no campo das práticas de saúde, tudo isso. Infelizmente, não temos governo, não temos nada. Aliás, temos sim, temos um elemento que é promotor da morte. Isso que é lastimável nesse momento. Acho que, por isso, a marcha pela vida é uma marcha tão preciosa e que precisa de ter o seu sentido, não só recuperado, mas disseminado e massificado na população, porque é necessário que haja uma reação. Hoje eu digo, a saída do Bolsonaro deixou de ser uma questão política. É uma questão de salvação pública, de salvação nacional. Porque não podemos, como o Padilha falou, na pior crise da nossa história, pelo menos nos últimos 100 anos. Né? Eu não sei, nos últimos 100 anos, não sombra de dúvida, claro, a situação mais difícil que a sociedade brasileira está enfrentando, até pela sua complexidade, porque no princípio do século XX era uma coisa, né? Hoje você tem 85% da população morando em cidades, então é claro que as condições sanitárias são completamente diferentes. Eu acho que tirar o Bolsonaro hoje é um imperativo ético e é uma necessidade política, uma necessidade de gestão. Eu queria agradecer infinitamente ao Padilha, porque eu sou testemunha de quanto que esse homem está demandado. Na comissão interna, que ele nos representa como figura, ele, a nossa bancada da saúde, tem, inclusive, avançado. Por exemplo, não sei se já conseguimos votar, mas estava para votar o projeto da fila única, né? Isso, a gente conseguiu aprovar na comissão do coronavírus. Isso. No Senado também conseguimos aprovar, veio um projeto pelos nossos senadores do PT. Então, vamos ver se a gente consegue puxar para o plenário essa semana. São dois enfrentamentos que a gente precisa fazer. Um é esse da fila única, né, que você poder requisitar os leitos privados, porque isso está acontecendo, viu, Margarida? A Ana estava comentando aqui. Uma parte da reação, por exemplo, eu pego aqui em São Paulo, né, os governos tucanos, o governo do estado, a prefeitura reagiu no começo, né, para ter distanciamento, fechar as coisas, tudo, em parte porque os médicos e os hospitais que eles frequentam estavam lotados, né? O Dória, os médicos do entorno dele, os hospitais, que as pessoas tinham vindo da Europa infectadas, lotando os hospitais, os principais hospitais privados. À medida que você fez o distanciamento, e esse distanciamento, se você não tem política pública para garantir renda para as pessoas, pensar as pessoas que moram, né? Tem região aqui na cidade que 5 pessoas dividem o mesmo cômodo, né? Eu trabalho muito forte na maior favela aqui de São Paulo, que é a favela do Heliópolis, junto com o pessoal da UNAS, né? O pessoal mapeou, são 5, 6 pessoas em média por cômodo. Então, se você não tem uma política pública para acolher essas pessoas, usar a rede hoteleira que a gente tem, usar os equipamentos públicos que estão vazios para fazer esse acolhimento, só que os tucanos não fizeram isso. Agora que acalmou o número de casos na rede privada, a gente está com 70% de ocupação na rede privada aqui em São Paulo e 92% na rede pública. Eles estão começando a
ficar mais suscetível às pressões dos shoppings, Sim. do comércio, vão reabrir. E se a gente já tivesse aprovado a regra da fila única, ou seja, que é o gestor do SUS, de forma até compulsória, requisitar os leitos privados, a gente teria ampliado fortemente, rapidamente, a capacidade de atenção hospitalar aqui. E não fizeram isso. Então, o tema da fila única e o tema das patentes, das vacinas, dos medicamentos, serão dois temas centrais no debate da saúde para a gente enfrentar no próximo período, viu, Margarida? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É que no Brasil você tem uma agenda tão sobrecarregada que nós continuamos. Não está resolvido o problema da propriedade da terra, mas ao mesmo tempo nós temos que resolver o problema da propriedade intelectual. É verdade. Então, também inadiável. Então, é importante que nós tenhamos essa clareza. Eu quero agradecer muito a Aninha, com a sua experiência, com a sua vida, né, junto aí com os jovens profissionais de saúde que estão sendo formados nas universidades públicas, a discussão que está sendo travada nas universidades públicas. E é fato, Padre, hoje, só nas universidades federais você tem 100 mil doutores. Claro que você tem várias, mas é porque esse enfrentamento também... E a maioria doutoras, né, Margarida? A maioria doutoras, porque aumentou a presença de mulheres como doutoras nos nossos governos. Tem que passar. Agora, Margarida, sabe que uma das coisas que me deixa mais triste, eu estava ouvindo a Aninha falar aí, que foram aqueles jovens que fizeram o Sem Fronteira, que foram para as experiências nas melhores universidades do mundo inteiro, aprenderam tanta coisa, e que voltaram. Nesse negócio da pandemia, Margarida, eu tenho encontrado tantos jovens nas universidades, assim, as pessoas com sede de ajudar, desempenhar, muita gente boa, que estabeleceu muitas redes de conexões com as melhores universidades do mundo, então tendo relações, falou assim, eu estou falando com um pesquisador tal, posso ajudar nisso, querendo apoio do governo federal para poder desenvolver pesquisa aqui, conhecimento, análise de dados, troca de informações, e simplesmente podados, né, pela destruição da política das nossas universidades federais, da ciência e tecnologia, da produção de conhecimento. É assustador. E o ramo da saúde, você sabe, Margarida, como ex-reitora, o ramo da saúde percentualmente é o que mais produz pesquisa no país. Então, tem uma oportunidade enorme de ser mobilizado nesse momento, né? E essa oportunidade sendo perdida aí pela falta de um governo, falta de ministro da Educação, falta de ministro da Saúde, da Ciência e Tecnologia. E com o Reúne a gente capilarizou essa produção intelectual e que é uma produção também de pesquisa na área de saúde. A minha universidade, a maior produção dela é na área de biotecnológicas, a produção, né, acadêmica. E você capilarizou isso. E agora, no cenário da pandemia, para a gente produzir álcool em gel, que a gente estava tentando, a gente tinha que pedir ajuda, solidariedade. E é isso, a pandemia no país, a gente teve tempo de planejar. As universidades têm laboratórios montados, equipamentos de ponta, que os pesquisadores não estão conseguindo trabalhar porque eles não têm o básico para trabalhar, né? Nós temos muitos mestrandos, doutorandos, pesquisadores contratados recentemente, todo mundo querendo ajudar o país a sair, né? Então, e como vocês disseram, quer dizer, como a gente estava falando aqui no começo, a área de educação e saúde são fundamentais hoje para o país na epidemia, e o governo cotidianamente faz uma militância de acabar com os servidores públicos, de acabar, né, com o serviço público de uma maneira geral. Então, eu acho que isso é um dilema importante para a gente de valorizar, da pandemia mostrar o quanto é fundamental esse serviço para o desenvolvimento do país e para um país mais igualitário, né? Trata-se, na verdade, de uma espécie de festival de desperdício. Desperdício de inteligência, desperdício de capacidade estratégica de organização. Aquela reunião ministerial que parecia a escolinha do professor Raimundo, com o perdão, a escolinha do professor Raimundo, que era uma coisa interessante. Pelo menos engraçado, é? Era um campeonato de absurdos. Quem poderia falar o maior absurdo? Eu estou aqui inscrito, estou na fila. Uma coisa que mostra que não há governo. Não há governo, não há pauta, não há uma compreensão
norteadora. Então, eu acho que isso tudo, nesse momento, além de nos trazer vivo a gravidade da situação que nós estamos vivendo, é fora Bolsonaro, né, gente? Um grande abraço, viu? Muito obrigada quem nos acompanhou.